Ou seja, o que você percebe? Você percebe que nos altos escalões do Vaticano, no mais alto, aliás, o que impera é o mundanismo. E esta gente mundana e vulgar querem nos dar lições de moralidade, assim como fazem também os sodomitas, não é? Então, as pessoas cometem os pecados mais horríveis que existem e querem nos dar lições de moralidade sobre o que é certo e o que é errado, querendo se colocar no lugar de Deus, que é de uma audácia gigantesca. Ou seja, você tem aí uma verdadeira inversão das coisas, onde o pecado se torna virtude e a virtude se torna pecado. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu gostaria de fazer um comentário sobre um assunto que repercutiu consideravelmente no dia de ontem e diz respeito a uma fala de Francisco em uma reunião a portas fechadas com os bispos italianos, onde ele teria declarado o seguinte: acho que já há viadagem demais em certos seminários. É assim que ele se expressou, usando uma palavra italiana para isso. Há quem diga que ele falou sem ter noção da sua conotação ofensiva aos praticantes e publicadores também da sodomia. A sodomia é um pecado mortal contra a castidade, contra o sexto mandamento da lei de Deus na Igreja Católica. Nas Sagradas Escrituras, nós colhemos muitas passagens que reprovam esse pecado. E também nós sabemos, isto é um patrimônio comum dos católicos, da doutrina cristã, que o pecado da sodomia é comparável ao homicídio, à fraude e à opressão da viúva e do órfão. Está em uma categoria de pecado que reúne apenas 4, que são chamados de pecados que bradam ao céu por vingança. São pecados que levam ao castigo não só do indivíduo, mas quando são muito espalhados na sociedade, mesmo ao castigo de uma nação inteira. Na Sagrada Escritura nós encontramos exemplos nesse caso, e os profetas do Antigo Testamento também muito pregaram contra essas coisas. Então, não há nada demais em Francisco dizer o óbvio, que da mesma forma que não se pode ter um padre homicida, uma pessoa que deve dar exemplo para os outros, afinal de contas, da vida cristã, não pode ter um assassino, não pode ter uma pessoa escandalosamente desonesta, não pode ter uma pessoa que oprime vulneráveis. Então, da mesma forma, não pode ter sodomitas. Nada mais óbvio. 2 mais 2 é igual a 4. Então, quanto a isso, não há nenhum problema. E digo mais, essas expressões que denotam desprezo ao ato como tal, elas, bem, por mais que pode ser vulgar, né, eu não sei exatamente, precisamente a conotação disso em italiano, mas a questão é que, por mais que seja vulgar, e nesse caso se deve evitar, inclusive, entrar em detalhes sobre esses pecados, principalmente relacionados ao sexto e nono mandamento da lei de Deus, ainda assim, o ato, esse pecado, ele continua sendo uma coisa que não se deve apreciar e nem se ter como algo indiferente ou até mesmo louvável. Não se pode pensar que isto é uma coisa legítima. Assim como, por exemplo, se falasse de um assassino como ele sendo como se usa algumas vezes, não é? Por exemplo, nesse conflito que está havendo, nessas guerras, né? Então se fala, por exemplo, da pessoa ser um genocida ou coisas desse tipo, né? Usam termos fortes e bem outras palavras para criticar
né, a atitude sanguinária de certas pessoas. E assim, bem, é uma maneira, e não só com estas expressões, essas invectivas, mas mesmo se formos considerar a questão do humor, né? O humor castiga temores, né? Quer dizer, o humor ele repreende os maus costumes. Então, quanto a isso, né, compreende-se, dada a gravidade do pecado, que exista sim um certo um vocabulário que reprima, né, que sirva para afastar as pessoas dessas coisas. Isso quando eu era mais novo, né, era comum. E seria para um homem uma desonra esse tipo de comportamento, e assim também para os antigos romanos e para todas as civilizações que pisaram sobre esta terra. Sempre foi assim. Então, é uma grande desordem querer fazer uma espécie de apoteose, como há em nosso tempo, de coisas que são claramente condenadas por Deus. Isto é inaceitável. E por isso também é triste esse pedido de desculpas, porque estava muito bem, digamos, ele, pelo menos a ideia, né, de ter fechado as portas para esse tipo de má conduta. Porém, vem depois o politicamente correto, como sempre, né, como faz parte do ser de Francisco, como nós percebemos. Infelizmente, ele se deixa seduzir e faz, né, as pessoas irem pelo caminho do politicamente correto. E o politicamente correto, na maior parte das vezes, ele é teologicamente incorreto. Ele é cristianamente incorreto. Então, nós devemos evitar esse tipo de comportamento. E, na verdade, faltou que ele pedisse que o fofoqueiro, a pessoa que deu com a língua nos dentes em uma reunião reservada e privada, que essa pessoa também pedisse desculpas, porque, afinal de contas, não se supõe que circule uma matéria que é tratada entre eclesiásticos em um ambiente justamente fechado para esclarecer, para orientar, para conduzir as atividades ali na Itália. Então, existem certas coisas que são confidenciais, não se deve ficar espalhando. Então, isso também é uma coisa que se deveria pedir desculpas, mas não fala-se nada sobre isso, ele apenas diz assim, tá? Através do seu porta-voz no Vaticano. O Papa nunca teve a intenção de ofender ou de se expressar em termos homofóbicos, repare essa terminologia estranha aqui, e estende as suas desculpas àqueles que se sentiram ofendidos pelo uso de um termo que foi denunciado por outros. Né? Então, basicamente, isso que acontece. Né? A polícia da fofoca e da sodomia acabou vitimando Francisco nesse ponto e ele se rende, dobra os joelhos diante do mundo mais uma vez, para nossa vergonha, como se a igreja não tivesse uma lei que deve seguir, como se a igreja não tivesse uma prerrogativa de ensinar aos homens a regra dos costumes, e assim dar para eles uma direção com relação a isso, e repreender esse tipo de coisa, porque isso aí não, um pecado não pode ser uma cultura. Desde quando criminosos se unem, nós dizemos que ali você tem uma quadrilha, você não tem uma cultura. E assim é com o homicídio. E mutatis mutandis, assim é também com pecados igualmente graves, como a sodomia, como a opressão de vulneráveis e coisas assim. Você não dá a isso um direito de existência. Ao pecado não se concede na religião católica legitimidade moral. Não tem nenhuma legitimidade moral. E é isso que tem que ficar claro. E, no entanto, essa doutrina que salvaria tantas pessoas e que impediria tantas pessoas de cometerem esse pecado, porque isto não é um estilo de vida, é um pecado. E é um pecado que tem graves consequências para a alma, porque a pessoa que comete esse pecado normalmente anda-se de mãos dadas sempre com a heresia e a impiedade. Contra Deus, quantas blasfêmias eu já ouvi ao fazer vídeos aqui no canal tratando desse tema. Eu já ouvi da parte de pessoas que, ou não sei se praticam, não tem como saber, mas ao menos fazem apologia a esse tipo de pecado.
quanta impiedade da parte dessas pessoas. Por quê? Própria doutrina moral da Igreja Católica e da Sagrada Escritura, que a Igreja simplesmente transmite, afirma claramente que esse pecado é abominável aos olhos de Deus, é incompatível com a piedade. E isso nós percebemos na prática. Então, infelizmente houve isso. Porém, existe uma coisa para a qual Francisco não pede desculpas. E para a qual ele se serve sim de uma vulgaridade, e se serve sim de uma terminologia, no sentido de ofender, de humilhar um grupo de pessoas, certamente, aqui uma verdadeira minoria oprimida. Aqui sim, aqui você tem realmente uma verdadeira minoria oprimida, e esta é, né, aquela dos católicos que querem ser fiéis aos ensinamentos tradicionais da Igreja, chamados de tradicionalistas, ou, em alguns contextos, dentro do ambiente já de Francisco, enfim, da Igreja do Concílio Vaticano II, Igreja Conciliar, chamados também de conservadores, enfim, pessoas que querem praticar a piedade dos antigos, para com o Santíssimo Sacramento, na celebração da Santa Missa, com decoro, enfim, com o sublime também, não é? Com aquilo que de melhor o homem fez em termos de arte, em termos de civilização, para a glorificação de Deus. Então, celebrar a Sagrada Liturgia Romana e também manter os bons hábitos e os parâmetros e mesmo a indumentária católica tradicional é uma coisa que existe. Hoje em dia é uma tendência do clero mais jovem. Isto é uma coisa que nos consola no meio de tanta mediocridade da parte dos mais velhos, que são dessa geração do Concílio Vaticano II. Então as pessoas estão morrendo e dando lugar a um clero. Isso é uma tendência desde os anos 90, temos que notar, não é uma coisa tão recente assim, mas é crescente, por conta também da circulação de informação a respeito, que nós também procuramos promover aqui no canal Controvérsia Católica. E nota-se que, então, cada vez mais pessoas estão despertando para isso e buscando celebrar a Santa Missa Tridentina e reviver os costumes católicos tradicionais no sacerdócio. Então, isto é uma coisa muito positiva, mas é algo insuportável para Francisco. Então, ele vai criticar as rendinhas da vovó, por exemplo, em uma reunião dele com padres e bispos da Sicília, do dia 10 de junho de 2022. Eu comentei aqui no canal, tem um vídeo sobre as rendinhas da vovó. Aí o que ele vai dizer é o seguinte: deixem-me ser claro, disse ele ao grupo durante a audiência de quinta-feira no Palácio Papal. Ainda há barretes e rendas. Mas onde nós estamos, 60 anos depois do concílio? Exclamou Francisco. Eu não vou à missa lá, mas vejo as fotos, explicou, comentando sobre as vestimentas litúrgicas pré-conciliares que alguns padres ainda usam. Sim, algumas vezes nós podemos usar um pouco de rendinha de vovó, mas somente às vezes, e isso para prestar homenagem a uma vovó, certo? Vocês devem entender isso, certo? Disse Francisco. Notem que as rendinhas da vovó que ele está falando aí, isso é na verdade a sobrepeliz, mesmo outros paramentos litúrgicos utilizados pelo clero. Isto é o traje que vestiram pessoas ilustres da Santa Igreja. E não só com reta intenção, mas sabendo o que faziam. Podemos pensar, temos imagens, representações, São Francisco de Sales, por exemplo, que é padroeiro do nosso canal, e outros grandes santos, e que são doutores da Igreja, são nossos mestres em religião. Então, ao ridicularizar esses padres que hoje persistem nessas práticas, ele também ridiculariza essas pessoas, sem dar um motivo do porquê estas coisas hoje perderam o sentido. O que aconteceu com o mundo? Que agora nós somos tão melhores que o que se praticava antes deixou de ser necessário, útil, edificante.
enobrecedor para os fiéis e principalmente para o culto divino. O que aconteceu? E, aliás, deveríamos questionar também por que hoje tudo é tão feio, é tão aviltante e não inspira a santidade, não inspira o enlevo quando as pessoas assistem essas cerimônias protestantizadas das reformas de Paulo VI, do Concílio Vaticano II. Por que que, em vez de nós termos um florescimento da religião católica na nossa época, nós a vemos em franca decadência? Por que as pessoas estão fugindo dos ambientes onde outrora havia as rendias? Sumiram as rendias e sumiram as pessoas também? Interessante, não? Essas coisas eles não se questionam porque o ódio contra nós, contra os católicos tradicionais e a fé católica tradicional e verdadeira de sempre que nós representamos é maior do que a razão. É maior do que uma análise fria e franca do que realmente está acontecendo. Mas ele foi além. Isso antes, em 2016, 9 de dezembro de 2016, uma homilia foi proferida na capela da Casa Santa Marta por Francisco, onde ele dirá o seguinte: sobre a rigidez e a mundanidade. Já faz algum tempo que me procurou um monsenhor idoso da Cúria, que trabalha, um homem normal, um homem bom, apaixonado por Jesus, e me disse que tinha ido comprar um conjunto de camisas na Euroclero, loja de roupas clericais. E viu um jovem, ele acha que não tinha mais que 25 anos, ou um jovem padre ou prestes a ser padre, diante do espelho, com uma capa grande, larga, de veludo, com corrente de prata. Ele então pegou o Saturno, está se referindo a esse jovem padre, que é um chapéu clerical de abas largas, colocou-o e examinou-se. Um rígido e mundano. E aquele padre, ele é sábio, aquele monsenhor muito sábio, soube superar a dor com uma frase de humor saudável e acrescentou: e disse que a igreja não permite mulheres sacerdotes. Assim, o trabalho que o padre faz quando se torna funcionário acaba sempre no ridículo. Então é assim como realmente pessoas efeminadas, como pessoas que se comportam como mulher, ou como a vovó, é assim que ele trata os católicos tradicionais, que usam os paramentos tradicionais que a igreja usou durante, vamos lá, o que, uns 1.400 anos, né? Ou mais, porque na verdade os trajes, esses trajes vêm da Roma antiga, da nobreza romana, e ninguém vai dizer que os romanos eram efeminados, certo? Quer dizer, justamente ao contrário, eles dominaram o mundo justamente por sua fibra, força e virilidade, principalmente. Não é? E esses são os trajes que nós, os sacerdotes, digo, né, preservam na igreja até os dias de hoje. Então, imaginem, isto é algo antiquíssimo. Né? Poderíamos dizer até, é claro que é muito difícil documentar essas coisas, porque já é muito tempo. Porém, isto é uma coisa que nós vemos essa nobreza, isso é dos tempos apostólicos, isto é algo antiquíssimo. Né? Que, quando se trata do culto de Deus, se utiliza aquilo que há de mais nobre. Claro que a igreja teve começos muito humildes, aí só no século IV ela poderia, de maneira pública, celebrar o culto divino. Antes era nas catacumbas, sob perseguição e com muitas limitações. Mas ainda assim nós vemos muita piedade, já naquela época, né? E muita reverência para com o Santíssimo Sacramento, já naquela época. E as pessoas trajavam as melhores roupas para a Santa Missa, como até hoje nós buscamos fazer. Né? E dizer que as pessoas que têm esse zelo e essa piedade são não só ridículas, mas ainda efeminadas, isto é de uma mundanidade verdadeira. Certo? Fora a questão da rigidez, mas vamos seguir aqui. Isto é o argumento do mundo contra a igreja. Sempre para dissuadir as pessoas da prática católica, então se começa a dizer que a pessoa
é um beato, né? Lembrem-se daquele livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Lembro-me de ter lido na adolescência, chamou minha atenção. Tem uma cena que o jovem vai para o seminário, vai avisar que ele vai para o seminário, e uma personagem o chama de Beata Carola Papamissas, porque ele pretendia entrar no seminário. Então, o que isso quer dizer? Né? O mundo argumenta, né? Era um jovem, então chamou de Beata a esse jovem, que é o protagonista, o Bentinho. Né? E isso o mundo faz para dissuadir a pessoa de se aproximar de Deus e do altar de Deus. Então, esses argumentos de Francisco são argumentos profundamente mundanos, né, e injustos. Mas é esse tipo de coisa que se promove na Igreja Conciliar, contra o catolicismo verdadeiro de sempre, né, o catolicismo tradicional. Ou seja, o que você percebe? Você percebe que nos altos escalões do Vaticano, no mais alto, aliás, o que impera é o mundanismo. E esta gente mundana e vulgar querem nos dar lições de moralidade, assim como fazem também os sodomitas, não é? Então, as pessoas cometem os pecados mais horríveis que existem e querem nos dar lições de moralidade sobre o que é certo e o que é, querendo se colocar no lugar de Deus, que é de uma audácia gigantesca. E é assim que as pessoas fazem, querem se colocar no lugar de Deus, querem achar que podem modificar aquilo que está gravado em pedra, que são os mandamentos da lei de Deus, e que, aliás, que isso é muito bom e maravilhoso e que todos deveriam seguir por esse caminho. Olhe, como pode que agora nós tenhamos que dar lições ao nosso Senhor, Criador, Redentor, Santificador, e como pode, então, agora que o que sempre foi deplorado pelos homens, sábios e santos, se torne agora uma regra? É exatamente esse tipo de situação que nós temos na igreja atualmente, a igreja conciliar. Aquilo que sempre foi condenado, com arrogância se elevou, entrou no santuário de Deus e se torna agora o que foi condenado e deveria ser ainda, e é condenado, condenável, agora se torna regra para todo mundo. E quem não segue isso, ou seja, as pessoas que se preservam fiéis ao ensinamento católico tradicional, ou se convertem ao catolicismo de sempre, como acontece bastante atualmente, então, que são as pessoas, essas pessoas são mundanas. Ou seja, você tem aí uma verdadeira inversão das coisas, onde o pecado se torna virtude e a virtude se torna pecado. Vejam que escândalo isso tudo. E aí nós lembramos daquela passagem do profeta Isaías, onde ele vai dizer: ai daqueles que chamam de bom ao mal e de mal ao bom, ou se quiserem, de bem ao mal e de mal ao bem. Vejam que situação que nós estamos. Então, realmente uma situação de fim dos tempos. Ou, se quiserem também, de neopaganismo, mas um neopaganismo pior, porque é um neopaganismo não de pagãos que nunca tiveram a graça de Deus no coração, nunca tiveram os auxílios da divina graça, como a maioria das pessoas que são apóstatas, são pessoas que foram batizadas e abandonaram a fé pela modernidade, entre aspas, pela impiedade, na verdade. Então, isso é um grandíssimo escândalo da nossa época. Que nós não trilhemos por esse caminho, mas trilhemos pelo caminho de Deus, que vale muito mais a pena. Vale o sofrimento e vale o esforço. Porque nós sofremos um pouco aqui nessa terra, como nós temos considerado tanto nas meditações que temos feito nesse mês de maio, aqui com São João Bosco. Aqui no canal sempre, por volta das 9 horas, estamos fazendo essa meditação nesse mês de maio, todos os dias. E estamos considerando, sofre-se aqui na terra. As pessoas não nos entendem, dizem essas coisas vulgares e outras sobre nós. É um certo sofrimento, é uma certa humilhação. Mas isso depois, se nós sabemos sofrer, se nós sofremos com Cristo, porque afinal todos vão sofrer, mas se nós sofremos com Cristo aqui, isso nos concederá na eternidade uma consolação sem fim, uma coroa de glória.
Então, é isso que nós devemos almejar. Está bem? Viva Cristo Rei! Salve Maria! Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.